Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo aqui a gente vai provisionar uma instância EC2 na AWS e vamos trabalhar alguns componentes dela, né? Como o Security Group, a VPC, a criação das Key Pairs, né? Então vamos primeiro entender aqui os componentes de uma instância, né? Então vamos lá, eu tenho aqui a minha EC2 e dentro dela aqui eu vou ter alguns componentes, né? Por exemplo, o Security Group, a VPC também, que seria a parte de rede, né? Alguns outros componentes como o IAM. Aqui já seria mais a parte de segurança, né? Mas diferente do Security Group, que funciona mais como um firewall, o IAM ele é relacionado a permissões, né? Então, o que a instância pode executar dentro da AWS, né? Ela pode executar leitura dentro de um S3, por exemplo, que é a parte de armazenamento, né? Ela pode executar a escrita, execução de algum script, né? Chamar alguma função lambda, enfim, seria a parte de segurança aqui também, né? Mas relacionado a permissão de ações que a instância pode tomar. E também temos aqui as Key Pairs, né? Que são as chaves para acesso à instância. Então a gente vai fazer a criação delas aqui. Então, perdoa o desenho, ficou bem feio, mas falta de prática, né? Com o tempo vai melhorando. Enfim, esses são os componentes aqui da instância. Durante a criação da EC2, isso aqui vai ficar mais claro. A ideia é subir uma instância com uma imagem Linux e provisionar tudo isso, né? Bom, já aqui com o console aberto, você pode vir aqui em Search e pesquisar por EC2, EC2. Esse serviço aqui ele vai abrir uma dashboard das instâncias EC2, né? No momento eu não tenho nada rodando, tá? Então ele só vai abrir aqui a dashboard. Tem que vir aqui no menu aqui à esquerda, vir aqui em Instances. E aí aqui a gente pode fazer a criação, né, o lançamento das instâncias. Então basta vir aqui nesse botão aqui, Launch Instance. Ele vai abrir uma tela de configuração para a gente poder configurar a nossa instância. Então a primeira coisa é definir um nome, né? Vou definir como Linux EC2 teste. Aqui a gente tem a parte de AMI, que seria a tradução literal, né? Seria a Amazon Machine Image. Uma AMI é um SO, é um sistema operacional que pode ser provisionado dentro da instância do EC2, né? Então você pode escolher aqui um macOS, um Ubuntu, um Windows Server, um Red Hat ou o próprio Linux aqui da Amazon, né? Que vai ser o que eu vou usar. Vou aproveitar que ele é free tier, né? É gratuito, então vou usar ele mesmo aqui só para teste. Aqui a gente define a arquitetura, tá? Seria o processador aqui da máquina, né? Do nosso servidor. Aqui seria a definição do hardware da máquina, né? Então vai ter um núcleo de CPU, 1 GB de memória, né? Vou aproveitar também que é free tier. Então essa família aqui, T2. Aqui equipar seria a chave para acesso, né?
Eu tenho uma criada aqui já, teste Linux, mas se você não tiver nenhuma criada, você pode clicar aqui em Create a New Key Pair, ele vai abrir esse menuzinho aqui. Você coloca o nome aqui da Key Pair, o tipo de criptografia, e aqui, acho que é a parte mais importante, se você vai usar o OpenSSH, como eu, você tem que definir um ponto .pen. Se for usar o put, né, que aí estiver usando Windows, alguma coisa assim, tem que definir uma chave PPK. E lá no próprio put, criar a chave para acesso, né, fazer a transformação da chave. Mas enfim. Aqui são as configurações de rede, tá? Eu vou me aprofundar nisso aqui em um outro vídeo, mas basicamente eu defini essa VPC aqui, a Virtual Private Cloud. Essa aqui como padrão para minha máquina, tá? Ela tem duas subnets, uma pública e uma privada. A diferença é que a pública pode receber requisições externas, né, da internet, e a privada não. A subnet privada, as instâncias, os componentes que estão nela, só recebem requisição da VPC, de componentes da própria AWS, né? Então, aqui é a configuração do Security Group, né? Ele está perguntando se quer criar um novo ou usar um já existente, né? Vou deixar padrão aqui como criar um novo e o tráfego liberado de SSH. Não é uma boa prática, né? Porque você vai ficar recebendo ataque de força bruta na 22, na porta 22, mas eu vou manter assim por enquanto, só para teste mesmo. E aqui é a configuração do storage. A gente tem alguns tipos de storage aqui, tá? Não vou entrar em detalhe agora, vai ficar para um outro vídeo. Mas basicamente isso aqui é o disco, tá? Da instância. Então, eu vou definir aqui, por exemplo, 10 GB. E basicamente é isso aqui nessa parte, tá? Então eu venho aqui em Launch Instance, ele vai fazer a criação da instância com o que eu coloquei aqui, né? Bom, ela foi provisionada, né? Então se você vir aqui em instâncias e dar uma atualizada aqui. Então ela tá aqui, tá? A instância que a gente criou é o Linux, né? Com SSH aberta, porta 22 no Security Group. Agora uma curiosidade aqui, tá? Como eu defini que a minha instância ia ficar numa subnet privada, ela provisionou 2 IPs aqui, um IP na verdade, né? E um DNS privados, tá? Pode ver que isso aqui é um IP LAN, né? Ele não é um IP público. Ela não provisionou, a AWS não provisionou endereços públicos, porque eu defini que a minha instância ia ficar só numa subnet privada. Se eu quiser que ela receba a requisição de fora, externa da internet, né, que tem o IP aqui, eu posso definir aqui na criação, eu posso colocar ela numa subnet pública, né? E aí ela vai conseguir receber requisições de fora. Aqui tem uma coisa interessante também, que é o Elastic IP. Nesse cara aqui eu posso fixar um IP, tá? Público. Então, vamos supor que eu não vou fazer aqui agora porque isso é pago, tá? Mas vamos supor que eu queira fazer requisições externas da minha máquina. E aí eu tenho que ter um IP público fixo, né? Porque esse cara não pode ficar trocando se ela for desligada. Então eu aloco um IP aqui e aí eu anexo ele ao meu NAT Gateway. E aí ela
a máquina vai ficar pública e com IP fixo. Mas isso aí fica para um outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Muito obrigado por ter assistido aí. Um abraço.